Então vamos lá, senhor Sepúlveda. A última pauta, ela parece notícia antiga, mas não é. E eu diria que ela tem tantas camadas importantes aqui no meio de tudo que nós estamos assistindo, porque esse Conselho da Paz que o Donald Trump está lançando, a discussão da ONU e tudo mais, nós temos a notícia de que os Estados Unidos da América oficialmente deixou a Organização Mundial da Saúde. E é um tema tão complexo, senhor Sepúlveda, que eu trouxe aqui para o programa para a gente conversar. Antes de eu trazer aqui a notícia, eu quero até conversar um pouquinho com o senhor, com a audiência, sobre isso, porque, sem sombra de dúvida, quando a gente fala que esse foi mal anunciado, esse Conselho da Paz do Trump, na minha opinião, ele parecia que era algo sobre Gaza, de repente foi convite para várias pessoas que não seriam as melhores ali para falar sobre o tema de Gaza. Isso gerou até confusão em aliados, como o próprio Benjamin Netanyahu, que fez críticas duras, inclusive, ao convite do Lula. Isso foi tema de debate profundo, né, na segunda-feira, dentro do Knesset, em Israel. E nós tivemos aí, além disso, né, uma situação... Paulo, deixa-me só acrescentar uma coisa. Convidar para o Conselho da Paz o Putin é irónico. Pois é, e depois veio aí mais informações de que a ideia seria criar uma nova, um novo Conselho de Segurança, né? É isso. Na prática, o Conselho da Paz é o Conselho de Segurança. Só que junto disso veio outras questões no lançamento que até agora, tirando algumas partes extremamente interessadas, como o próprio Benjamin Netanyahu, eu acho que o único país assim que a gente pode olhar e falar que esse daqui tomou uma decisão, veio, né, mas também está muito ligado a Israel e a Argentina do Milei. Tivemos outros, mas a maioria autocracias, ditaduras e países que estão querendo um lugar ao sol para poder falar de igual para igual, porque estão escanteados no mundo, a maioria deles. Não todos, mas a maioria. E você tem algumas coisas estranhas dentro desse conselho, como, por exemplo, o Donald Trump ser o presidente vitalício do conselho, e ele ser o único que tem poder de veto, convite e expulsão de membros, né? E muitos desses países, obviamente, estão aceitando esse convite porque o convite está vindo do presidente dos Estados Unidos da América. Ora, um convite, então, muito importante, e um convite que tem que ser observado. Mas, senhor Sepúlveda, o pós disso é o que chama a atenção. Porque, e depois que o Trump deixar de ser o presidente dos Estados Unidos da América, ele vai continuar presidindo esse conselho, e ele convida e desconvida as pessoas, e ele sozinho tem poder de veto. É muita coisa para definir as questões que envolvem outras nações. Eu nem sei se isso tem capacidade de dar certo depois que ele deixar de ser o presidente dos Estados Unidos. Porém, aí aqui que eu falo que é o ponto complicado. E isso é a questão do Conselho do Trump. Isso significa, então, que você é a favor da ONU? Muito pelo contrário também. A ONU já falhou miseravelmente. Foi uma instituição que teve avanços em relação à Liga das Nações, que também fracassou, mas foi tomada por dentro por revolucionários e é uma instituição que não funciona. É muita pompa, é muita circunstância. Algumas coisas dentro da ONU, a gente não pode jogar tudo fora, mas alguns programas ali dentro até são interessantes, mas também já foram contaminados, então tudo que a gente vê acaba sendo muito ruim. Por exemplo, o projeto de águas, né? Para quem já acompanhou esse projeto, os investimentos que a ONU fez para levar água em lugares onde a água não chega, na África, por exemplo, em regiões desérticas, é um projeto interessante. É um dinheiro ali que vai sendo bem aplicado. Se você vai caçar ali fundo na ONU, você acha algumas coisas interessantes. Mas a instituição como em si, também ela já está podre por dentro, né? E aqui vem o ponto, né, que é uma luta que eu estou essa semana, senhor Sepúlveda,
que tem sido difícil, porque no Brasil, e aqui eu não estou falando do público do PH Vox, que é um público qualificadíssimo, mas no Brasil, ou você é contra ou você é a favor. Ou você vai ter que concordar com tudo que uma pessoa, que um político faz, ou você vai ter que discordar de tudo. Não existe erros e acertos. Só existe submissão ideológica. E isso é uma coisa muito perigosa. Isso é uma coisa muito perigosa. E tem até a ver com o que eu li hoje, né, da crônica que eu escrevi em relação hoje ao aniversário do falecimento, né, do nosso querido professor Olavo de Carvalho. Que nós devemos procurar a verdade acima de qualquer coisa e não importa quão feio ela seja. Tá? Não importa, a gente tem que ser escravo da verdade. E muitas vezes aqui eu faço análises, eu falo coisas que não é o que eu gostaria de trazer. Como, por exemplo, eu adoraria que esse Conselho da Paz do Donald Trump fosse uma iniciativa para substituir a ONU e fosse maravilhosa, mas não é porque é o Trump que eu vou falar que, e eu gostar do Trump, né, enquanto pessoa, eu gosto do Trump, mas não é por conta disso que eu vou misturar o trabalho que eu tenho, a confiança de vocês para fazer isso. Dito isso, a gente vê como o mundo está numa zona cinzenta muito densa, porque essa decisão, eu vou trazer aqui o anúncio, inclusive, do governo americano, de deixar a Organização Mundial da Saúde, quando a gente fala assim, Estados Unidos deixa a Organização Mundial da Saúde, isso causa um terror. Mas as justificativas e os motivos apresentados pela administração Trump desde o mandato passado, elas são plausíveis demais, elas são corretas. Foi uma decisão acertada, que pode até fazer com que o organismo mude por dentro, né? Então percebam, pessoal, que é o que eu venho dizendo. Ou nós compreendemos que o mundo está passando por uma mudança do eixo global profunda, e essa semana, principalmente terça e quarta-feira, o Fórum Econômico Mundial mostrou isso, e a gente aprenda a engolir sapo e olhar a realidade dura, ou a gente vai ficar, e aqui me permito, talvez algumas pessoas fiquem com raiva de mim, dizer, eu vi muitos colegas jornalistas à direita no Brasil hoje fazendo comentários, principalmente quanto ao que aconteceu no Fórum Econômico Mundial no discurso do Trump, que ou estão com medo de falar a verdade e estão jogando para a torcida, ou só viram recortes do discurso, não viram o discurso como um todo. E aí o que me assusta, se é medo, covardia editorial, ou se não é olhar o todo. E não é questão de concordar e discordar, tá, meus amigos? Pelo amor de Deus, acho que todo mundo tem direito à opinião. Mas é porque claramente parece que não viram tudo, não olharam tudo, ou se eximiram de comentar os diversos problemas e a crise profunda que o mundo teve à beira. Nós vimos, assim, a ordem ocidental de 80 anos praticamente ruir em uma manhã. Foi, assim, algo muito denso que nós passamos essa semana, e no Brasil virou um discurso de lacração. Eu cheguei a ver uma pessoa falar o seguinte, senhor Sepúlveda, a coisa é muito simples. Ou você concorda com tudo que o Trump... Foi mais ou menos assim, ou você concorda e vê o que o Trump está fazendo é o que tem que ser feito, ou quem está criticando é um comunista esquerdista enrustido. E depois vai reclamar do Lula com o Xi Jinping. Aí como é que fica? Né? Gente, eu tenho dito, não vai ser bonito os próximos 5 a 10 anos. Todos os lados vão quebrar valores morais. Todos os lados. Esperem isso de todos, tá? E a gente vai ter que engolir muito sapo, inclusive de políticos que temos uma visão positiva e até apoiamos, seja nacionalmente e internacionalmente. Senhor Sepúlveda, eu já fiz aqui um monólogo, né, em cima do tema, ainda vamos entrar, mas gostaria de ouvir o senhor, antes de eu passar para isso. Olha, Paulo, eu fiquei assim... surpreso, primeiro com o anúncio, o que, aliás,
o próprio governo de Israel também usou essa expressão. Ficou surpreso com esse anúncio do Conselho da Paz, porque esse anúncio foi, assim, fora do lugar, sem o devida apresentação, ambientação, etc. Bom, depois um Conselho da Paz, eu estou falando do Conselho da Paz voltado para a questão de Gaza, só estou falando disso. Achei um pouco estranho. Tinha a Argentina, estava convidado o Brasil, já são 2 países completos. Como é que nós vamos ter um conselho para o Conselho de Gaza? É um país Brasil, dirigido por uma pessoa que é persona não grata em Israel. O outro é um aliado de Israel, como é o Milei. Tudo isso começou a me parecer bastante estranho. Depois, um monte de gente era convidada para... Depois tinha representantes do Catar, que sempre apoiaram o Hamas, tinha representantes da Turquia, que também apoiavam o Hamas. Bom, pareceu-me que esse Conselho da Paz estava um pouco fora do que poderia ser algo mais para tentar resolver um problema. Depois, o Tony Blair, um socialista, é que ia ser colocado à frente, em certo sentido, à frente desse conselho. Tudo isso me causou muita estranheza. Mas o passo seguinte foi que, horas depois do anúncio desse conselho, veio uma informação de que era uma tentativa de criar uma nova ONU. Também como o Paulo, eu sou favorável à ONU, talvez seja das organizações mais perversas que nós temos hoje em dia. Mas eu li, nas análises que eu li, dizia o seguinte: não, primeiro vão fazer uma experiência piloto com Gaza. Puxa, podiam fazer uma experiência um pouco menos convulsiva, né? Porque Gaza, vamos ver onde é que isso vai parar. Mas disseram que então seria a experiência piloto, seria Gaza, e depois esse conselho seria um modelo para substituir a ONU. Mas me parece o seguinte, que isso, anunciado de chofre assim, ia criar resistências, ia criar um clima de confusão. Depois o seguinte, como criar uma alternativa à ONU, chamando, como se diz num latim meio macarrónico, oves, boves e serpentes, ou seja, tudo para dentro desse conselho. Isso tudo me deixou muito perplexo e hesitante diante desse quadro. Como é que seria essa substituição? Depois, eu também me ponho esse problema. Como é que seria aqui o Elias Oliveira está dizendo uma coisa: o remédio precisa ser amargo, com alguns efeitos colaterais, mas precisa ser administrado. Caso contrário, o planetinha azul vai sucumbir. Perfeito até que ele está falando aqui. Vai lá, senhor Sepúlveda. Eu concordo que o remédio precisa ser amargo. O problema é ele não curar e matar. Esse é que é o problema. É o que ele está dizendo, né? Ele tem que ser administrado, que ele está falando assim, remédio é amargo, mas vamos saber usar, porque senão... Claro. Né? Bom, então, eu acho que precisaria uma coisa mais, uma iniciativa de maior credibilidade. Então, enfim, eu também estou perplexo diante desse Conselho da Paz. Aliás, o seguinte, a primeira perplexidade é que ele não está bem explicado. Depois tem essas complicações que o Paulo diz.
como é que é? Está bem, agora o Trump é o presidente, mas quando ele não for o presidente? Não, e quando o presidente dos Estados Unidos for um outro, que nos livre disso acontecer, mas quando for uma Kamala Harris, como é que é? Isso vira um bumerangue. Vira um bumerangue. Extremamente perigoso, né? E É depois aquela coisa. A ONU tem que acabar? Tem. Mas tem que acabar com jeito, não de qualquer jeito. E o que vem no lugar não é qualquer coisa que você propõe para o lugar, por mais que a ONU tenha que acabar, que tem que ser, porque propôs. Não, tem que ser algo que preste. Tem que ser algo que preste, né, senhor Sepúlveda? E depois uma outra coisa. Quais seriam os poderes efetivos desse Conselho? Porque então nós teríamos, nós que estamos falando contra as organizações globais dominarem os países, teríamos uma outra organização global, enfim, é outro problema. Mas, senhor Sepúlveda, mas aí se você fala assim, eu estou lutando contra os globalistas, aí todo mundo fala, aê! Mas peraí, eu estou lutando contra os globalistas com todos os globalistas dentro do meu governo, eu utilizando as instituições globalistas para lançar planos globais, eu chamando aqueles que falam que estão lutando contra os globalistas, mas foram fomentados pelos globalistas, como Putin. E o Tony Blair. E o Tony Blair. Que luta contra globalista é essa que a gente tem, que é difícil de entender? Eu não consigo entender essa luta contra globalista. E aqui eu nem tô falando do Trump, tá? Porque esse discurso é o que rola na internet para justificar. Eu nunca vi o Trump defender isso ou falar isso, para ser bem sincero. Mas é o que a galera fica reverberando. Não sei se o senhor já percebeu isso, senhor Sepúlveda. Claro, claro. Eu nunca vi o Trump falar isso. Que ele é contra globalista, que ele é contra o capital, não sei o quê. Inclusive, os globalistas fazem parte da administração dele. E as pessoas fingem não ver isso. E ele nunca falou contra. Mas tem uma galera que fica usando esse discurso para justificar as coisas na internet. Como é que, então, o Trump tá chutando os globalistas, olha só, e tal, e a BlackRock é peça fundamental do governo dele? Que incoerência é essa no discurso? Repito, não estou falando do Trump, mas dessa galera que fica fazendo Ctrl-C, Ctrl-V ideológico de grupos estranhos nos Estados Unidos. Pois não, senhor Sepúlveda. Não, eu só vou aqui alertar para mais uma coisa. É o seguinte, existe uma tendência, é uma tendência até psicológica que a pessoa pode ter. No mundo de caos que nós estamos, no mundo de desatino que nós estamos vivendo, nós temos uma tendência, e é natural, a apoiar tudo aquilo que quebra esse caos e quebra esse desatino. Mas por uma necessidade psicológica de achar que a pessoa ou o instrumento que estão sendo usados, se uma vez fizeram bem, tem que fazer bem sempre, acabamos fazendo uma ginástica mental para justificar aquilo que mesmo aos nossos olhos nós percebemos que não está certo. Pelo menos temos que nos questionar. Pois é. Temos que nos questionar, temos que ver o seguinte, como é que é? Que sentido tem isso? Então nós vai-se chamar um líder como Tony Blair para ser o líder de uma coisa antiglobalista e anti-esquerdista? E aqui, né, é o que a gente está falando. A senhora Maria Elisa disse aqui, ó, mas e a ONU também? Mas, senhora Maria Elisa, a gente já falou umas 3 vezes nessa pauta, por exemplo, que nisso aqui que está na tarja dos Estados Unidos sair da OMS, está mais do que certo. Eu abri falando dos diversos problemas que a ONU tem, só que estão falando, mas porque surgiu uma proposta, então todo mundo tem que abraçar. Não, porque a proposta parece ser péssima também. E ninguém está colocando uma escolha de Sofia na frente, né? Primeiro que a gente não tem como definir nada. As pessoas abraçam a pauta como se elas pudessem definir algo. Nosso voto não alcança aí, tá, pessoal? Para deixar bem claro. Mas
não é uma escolha de Sofia. Ou você adere a esse ou a esse. Não, você pode não aderir a nenhum, porque os dois parecem ser ruins igualmente. Não tem uma escolha de Sofia. Isso aqui, pessoal, tem uma técnica de manipulação de discurso que as pessoas fazem. Ó, você tem isso aqui que tá uma porcaria, ou isso aqui que eu tô propondo. Mas isso aqui que você tá propondo não é bom. Não quero os dois. Você quebrou a... Percebe? Os dois são ruins. Os dois são globalistas. Ora, pois, né? Pois é, vamos lá. Vamos aqui, então, para o ponto, né, senhor Sepúlveda, da pauta em si, que é a posição acertada do Donald Trump de retirar os Estados Unidos, que é, inclusive, o maior financiador da Organização Mundial da Saúde, né? Vamos lá. Eu vou, inclusive, pegar aqui a matéria, meu amigo, do Conselho de Saúde e Serviços Humanos, né? O Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo americano, que disse o seguinte: o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos e o Departamento de Estado americano anunciaram hoje a conclusão da retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde devido à má gestão da pandemia do Covid-19. Olha isso aqui que importante, que surgiu em Wuhan, China, a sua falha em adotar reformas urgentes e a sua incapacidade de demonstrar independência da influência política inadequada dos Estados-membros da OMS. Isso daqui, o primeiro parágrafo é sensacional, né? Já diz o nome, da onde veio, por que veio. Ó, palmas, meus amigos. Que primeiro parágrafo. O secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., e o secretário de Estado, Marco Rubio, emitiram uma declaração conjunta sobre a decisão da afiliação dos Estados Unidos à OMS. Em 20 de janeiro de 2025, o presidente Trump anunciou o plano dos Estados Unidos de deixar o organismo. Durante o processo de um ano, os Estados Unidos pararam de financiar a OMS, retiraram todo o seu pessoal e começaram a direcionar atividades anteriormente conduzidas com a OMS, para direcionar engajamentos bilaterais com outros países e organizações. Isso daqui é excelente. Com a saída da OMS, os Estados Unidos estão coordenando apenas de forma limitada para efetuar a retirada. A OMS adiou a declaração de emergência global de saúde pública e pandemia durante os estágios iniciais da Covid-19, custando ao mundo semanas críticas à medida que o vírus se espalhava. Senhor Sepúlveda, eu nunca vou esquecer os tweets da OMS, que toda hora se contradiziam. E as pessoas, você tem que ouvir a OMS. Pois não, senhor Sepúlveda. Eu queria dizer uma coisa, para fazer justiça. Diga. Qual foi um dos primeiros governos que pediu a declaração de pandemia à OMS? Jair Bolsonaro. Pois é. E o que é que o sujeito da OMS respondeu? Não vamos fazer pânico, não vamos fazer... E é exatamente o que diz. Enquanto ia se espalhando o vírus, ou seja, a OMS estava trabalhando para a China, para causar esse caos no mundo. Aqueles que ficam dizendo, atacando o Bolsonaro, etc., Bolsonaro foi dos primeiros. Não tinha havido casos ainda no Brasil, creio eu. Não tinha havido nenhum caso no Brasil e ele estava pedindo, junto com o ministro Ernesto Araújo, eles estavam pedindo a declaração da OMS de pandemia, porque isso evitaria, por exemplo, voos, outras coisas que eram necessárias. Mas, nesse momento, era preciso espalhar o vírus, não é? Paulo, inclusive... Esse parágrafo que você leu é bombástico isso aí. Perfeito. E o pessoal, a senhora Vânia falando aqui, ó, não se esqueçam do carnaval do Dória. E sim, aqui, pessoal, claro. eu vou até além. Do Dória e do Mandetta, tá? E na época, eu lembro que teve... Essa análise da semana eu fiz sozinho, senhor Sepúlveda, em 2020. Eu peguei aqui um vídeo do Mandetta falando, não tem problema ter o carnaval, não sei o que tal. Ele era ministro da saúde ainda do Bolsonaro. Eu peguei e falei assim, desculpa, gente, que esse cara aqui tá falando não faz nenhum sentido.
Como assim? Eu até falei do negócio da Brahma, que ia jogar uns negócios nas nuvens para a chuva chegar antes de aparecer em São Paulo para não atrapalhar os blocos e tal e tudo mais. E eu lembro que nessa época eu falei: como você tá falando do ministro do presidente Bolsonaro? Você é traidor agora? Aí depois que todo mundo viu quem era o Mandetta, aí todo mundo faz de conta, não, o Mandetta era mó traidor, né? Aí ninguém lembra que fica atacando pedra, né? No mensageiro. Sim, pessoal. Isso daqui é uma reclamação, tá? Porque o que a gente apanha por falar a verdade aqui não tá escrito no gibi, não. Tá? Que é mais ou menos a mesma coisa que acontece nesse caso aqui, tá? Do Conselho Mundial e de outras coisas aí. Só a gente sabe o quanto que a gente é xingado até nos direct e tudo mais, né? Que a gente tem que aguentar quieto. Né? Mas a verdade sempre prevalece. Tá aí. Todo mundo viu quem era o Mandetta, todo mundo viu o que foi o Itamaraty em 2022. Só que só acredita quando o jornal grande fala ou a esquerda denuncia, né? Mas não foi só do Dória, foi do Mandetta também. Inclusive, depois o próprio Bolsonaro, quando demitiu o Mandetta, falou: eu não concordei com aquilo, que não sei o que e tal. Falei: pois é, né? Vamos lá. Muito boa lembrança, senhor Sepúlveda, essa que o senhor trouxe, viu? E eu vou falar... Se tem uma coisa que é um cara que é injustiçado em tudo que fez e falou, é o Bolsonaro na questão da pandemia. Meu, foi um nível de desinformação, de vigarice que fizeram com o Jair ali, que foi absurdo, né? Ó, é o que eu tô falando. Olha aqui, ó. Desculpa, gente, mas é que vocês parecem que tem gente que parece que bebe. PH não perde a chance de criticar o Bolsonaro. Que crítica eu fiz? Eu tô defendendo o Bolsonaro. O que eu tô criticando o Bolsonaro, Percival? Tu tá bêbado, meu amigo? Tu cheirou uma meia estragada, por acaso? Eu tô defendendo o homem, eu tô criticando o péssimo ministro da Saúde que tinha lá e que ele mesmo criticou, eu tô criticando ele. Jesus amado. Gente, desliguem esse chipzinho da cabeça, eu sou a favor. Uma das piores campanhas que foi feitas pela China e pelos órgãos da China e pelos Dórias da vida contra o Bolsonaro foi exatamente na pandemia, quando ele tomou a posição mais clara e evidente em todas as coisas. Foi ao pedir que a OMS... E há documentos sobre isso, é só consultarem. Há documentos sobre isso. E o senhor da OMS diz: não vamos fazer o pânico e tal. Bom, depois o que é que ele disse sobre as vacinas? O quê? Eu vou assumir uma responsabilidade de uma coisa que eu não sei? Eu vou assumir a responsabilidade. E se houver algum problema, sou eu que vou pagar a conta. Quer dizer, e depois foi toda... O que é que... eu ouvi o professor Ives Gandra fazer uma declaração mostrando como o Supremo Tribunal Federal violou a Constituição na questão da pandemia, quando ele quebrou a hierarquia de quem devia cuidar do problema de uma pandemia, porque essa hierarquia existe na Constituição e o Supremo Tribunal Federal mandou que fossem as autoridades locais gerando o caos total. Eu acho que um dia era preciso que alguém fizesse isso e o que está sendo lido aí, Paulo, é muito importante, porque isso é um histórico do que aconteceu. Nasceu na China e a OMS foi colaboradora, está aí. Pois é. E tem aquele discurso que o Trump fez em junho, acho que foi em junho, julho de 2020, no Jardim da Casa Branca. E nós traduzimos esse discurso até hoje, está lá no site do PH Vox, no nosso portal de notícias. Se vocês procuram lá, procurem OMS lá no site do PH Vox, na parte onde tem os artigos, as matérias, as notícias. Lá tem a tradução na íntegra desse discurso que o Trump fez, com várias denúncias. E o que os jornais aqui na época trouxeram, né? Em meia pandemia, Trump sai da OMS, né? Aí você fala: meu Deus do céu, né? E todas as denúncias que ele fez, ninguém colocou, que foi a mesma coisa com o Bolsonaro aqui e tudo mais, né? Eu falo, o que fizeram com o Bolsonaro não é nem covardia, é vigarice, é canalice. É uma das coisas mais baixas que eu já vi na minha vida. Em matéria de jornalismo, em matéria moral,
em tudo. Tudo. Tá? Vamos lá. Continuando aqui, então. Após a pandemia... peraí, cadê aqui? Tinha um pedaço aqui. Ó. Durante esse período, a liderança da OMS ecoou elogio à resposta da China, apesar das evidências de subnotificações precoces, que teria começado em agosto de 2019. Supressão de informações e atrasos na confirmação da transmissão de pessoa para pessoa. A organização também minimizou os riscos de transmissão assintomática e não reconheceu prontamente a propagação aérea. Após a pandemia, a OMS não adotou reformas significativas para abordar a influência política, as fraquezas de governança ou má coordenação, reforçando as preocupações de que a política tinha prioridade sobre a ação rápida e independente de saúde pública e corroendo a confiança global. Seu relatório avaliando as possíveis origens da Covid rejeitou a possibilidade de que cientistas tenham criado o vírus, embora a China tenha se recusado a fornecer sequências genéticas de indivíduos infectados no início da pandemia e informações sobre as atividades dos laboratórios de Wuhan e as condições de biossegurança. E o Trump falou sobre isso essa semana, né? Inclusive ele falou lá do prédio de Wuhan e tal. Foi uma ótima declaração que o Trump fez na terça-feira. Foi no discurso que ele... Na verdade, na entrevista coletiva que ele deu na sala de imprensa da Casa Branca, né? Pelos um ano, no dia 20, né? Pelo um ano do mandato dele, do atual mandato. Os Estados Unidos são a principal força mundial na proteção de saúde pública, salvando vidas e respondendo rapidamente a surtos de doenças infecciosas. Daqui para frente, o governo americano continuará sua liderança em saúde global por meio de engajamento existente e novos diretamente com outros países. O setor privado, organizações não governamentais e entidades religiosas. Os esforços liderados pelos Estados Unidos priorizarão a resposta à emergência, a coordenação de biossegurança e a inovação em saúde para proteger a América em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que oferece benefícios a parceiros ao redor do mundo. Então, essa declaração aqui, pessoal, saiu, né? Deixa eu até colocar na tela aqui para vocês verem, no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, está aqui, ó, né, dentro do governo americano. Essa daqui é uma nota oficial do departamento aí, comandado pelo Kennedy Jr., Sr. Sepúlveda. Olha, eu vou aqui fazer um comentário que é o seguinte. Está faltando no mundo essa linguagem clara. Está faltando. Porque é sempre tudo com contornos, com coisas assim, e nunca é taxativo e direto. E essa nota é sintética, mas é objetiva.